Olá, tudo bem? Mais um programa aqui, uma edição especial hoje com o empresário Renato Marins, para o seu Renato da Remar. Todo mundo conhece, não só em Cabo Frio, mas com toda a região. E hoje com um tema muito importante, aliás, com todos os temas aqui do nosso programa, falando sobre desenvolvimento das cidades. Não é que a cidade come, aliás, a vida não começa no estado, não começa no país, a vida começa nas cidades. E o seu Renato passou por várias cidades, esteve em Brasília, fundou a associação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Seu Renato, desenvolvimento das cidades. O senhor, com a sua experiência, o senhor participou efetivamente do desenvolvimento de várias cidades, de onde o senhor nasceu. Depois o senhor, pegou a mochila, pegou a estrada, ajudou a desenvolver outras cidades, Brasília, presenciou isso. Se não tiver união, não tem como desenvolver a cidade? Não existe uma forma. Você vê que toda cidade tem pobre. Se chama cidade. Porque o ideal seria pequena cidade, média, como dizer média, que a cidade média ela poderá ter o recurso que tem a grande cidade e não sofrer, e não ser tão pequena para que não tenha essa infraestrutura que todos nós temos necessidade. Mas para isso tem que existir a consciência, tem que existir conhecimento de como é a cidade boa. Então isso aí vem da planejamento de projetos e o sistema capitalista, que é o melhor sistema do mundo, se nós compreendermos bem os sistemas. Não, ele se torna um elemento muito ruim e tem nos levado a essa situação no mundo e principalmente no nosso estado, na nossa cidade aqui, Cabo Frio. O que é o crescimento desordenado, sem planejamento, um sistema político que faz com que haja privatizações ou empresas que são estatais, mas que trabalham em prol de beneficiar aqueles políticos, aqueles que comandam, em detrimento de um bom serviço e ainda cobrando tarifa muito escorchante. Então é preciso entender o sentido da vida. E com toda a tecnologia, com todo o avanço da humanidade, no que as pessoas estudam muito, e estudam muito para fazer coisas absurdas, como nós estamos assistindo aí com essas guerras, já não só de um país contra o outro, mas diversos países envolvidos, onde se destrói tudo e o que mais sofre são aquelas pessoas menos favorecidas, principalmente os idosos e as crianças, e aquelas pessoas que trabalharam tanto para construir alguma coisa e tem aí a sua propriedade atingida, e além de perder os seus bens, perde também principalmente que os seres queridos ou os familiares, os amigos, e por uma ignorância muito grande e que a gente não pode compreender. Senhor Renato, o senhor fala que as cidades crescem demais, e aliás tem estudos sobre isso, tanto do IBGE, enfim, existem vários estudos. Teria um limite? O senhor já viajou o mundo inteiro, foi para cidade pequena, o senhor viu desenvolvimento sustentável realmente de cidades que não... Você anda, como o senhor esteve lá na Espanha, esteve em Portugal, o senhor vê que tem cidades que estão lá há 500 anos e que não crescem muito, ele tem que ficar mais ou menos ali. Teria uma maneira de frear essa... Na verdade, a gente chama, desculpe a palavra, mas as cidades ficam bagunçadas e aí não tem quem consiga administrar, porque incha demais. Qual seria a receita, senhor Renato? Uma receita, infelizmente, tem que vir através das crises, das dificuldades, ao ponto que nós chegamos, que o mundo chegou, que o nosso país chegou, que o Estado e a nossa cidade chegou. E que isso vai nos proporcionar entendimento, porque há necessidade de se mudar. E para você mudar, infelizmente, tem que ser através da dificuldade, através do sofrimento. Porque a gente tem que convir que, pera lá,
É como aquela imagem que está ali, que a gente não podemos ser mais burros que o burro. Quer dizer, É verdade. não é verdade? Quer dizer, não podemos ser mais burros que o burro. Então, com essa dificuldade toda que nós estamos passando, porque não existe uma zona, uma área de tranquilidade, né? De bem-estar, porque você pode conseguir um bem-estar para você, mas você não consegue para os seus filhos, para os seus netos, não é isso? Ou para os nossos funcionários, ou para os nossos clientes. Então a vida, com isso, fica ruim para todo e pior ainda para nós mesmos. Mas só através das crises é que você, para plantar alguma coisa, é preciso que o terreno estar fértil. E o terreno agora está fértil para que nós possamos sair disso, desde que haja essa compreensão, esse entendimento. Mais cedo ou mais tarde terá que vir. Eu acho que está na hora certa. O senhor acha que a região dos lagos cresceu demais? Hoje tem mais de 700 produtores. Tem crescimento. O que faltou? Pois é, porque, primeiro, né, parece uma terra prometida, todo mundo acha que vem por conta do royalties do petróleo, que teria dinheiro, e na verdade não dá para todo mundo. A gente está vendo invasões. O ministro Carlos Nick, quando foi ministro do Meio Ambiente, dizia o seguinte: a responsabilidade é de cada cidade, de cada prefeito, tomar conta do seu pedaço. Isso não aconteceu. Isso prejudicou o desenvolvimento? Muito. Você vê, ainda hoje mesmo tivemos a notícia que a Câmara de Vereadores mandou devolver para o gabinete e ser a prefeita o novo código de obras, né? Porque o ideal não é que as cidades cresçam muito. O ideal é você ter qualidade de transporte. Você tem qualidade de transporte, você pode povoar as regiões não densamente assim, mas com uma certa planejamento. Sim. E as pessoas podem morar mais longe, desde que você tenha um transporte, como hoje está acontecendo em algumas cidades pelo mundo afora, de grandes cidades, que você viaja aí 100, 200 quilômetros em poucos minutos. Sim. Porque você tem transporte de acordo, mas tratando no sistema político nosso, aonde tudo quanto é obra viável, quando são construídos com atraso no mínimo de 50 anos, né? Quando uma estrada, eu vou dar um exemplo, nós temos essa estrada que é acesso nosso, que é Niterói-Manilha, que já existe ali aquela duplicação há 50 anos. Depois de 50 anos para cá, nada foi melhorado ali. Nada foi melhorado. E bom foi um aumento em população, fazendo um aumento no tráfego muito grande de automóveis, de caminhões, Sim. Com um crescimento muito grande. Então é mais acidentes e mais horas que as pessoas perdem viajando. Então isso é muito importante, porque cada minuto que nós perdemos vida. É para ser aproveitado. Sim. Ou é para ser aproveitado o seu lazer, o seu descanso, ou com sua família, ou com amigos, e as pessoas perdem transporte. Quer dizer, então você já chega no trabalho cansado, estressado, e sai do trabalho também para chegar em casa, chega em casa estressado. Eu já passei por isso. Todo mundo pensa. E daqui a pouco você tem que levantar de madrugada, poucas horas de sono, pouco descanso, você tem que trabalhar de novo. Então se torna a vida um inferno. E isso sem necessidade disso, de tanta terra, tanto espaço, agora, desde que a gente compreenda o sistema e as pessoas, nós que está faltando, nós procurarmos e se unir, pessoas que pensam como nós, fazer essa união, e essa união vai ser suficiente para você mudar isso. Sem isso, não tem como melhorar a vida. O que falta para as pessoas entenderem isso? Olha, infelizmente, como eu disse, sofrimento. Quanto mais sofrer, mais vai procurar entender, né? E com muito prejuízo. Mas está chegando a hora que isso vai mudar, porque vai haver a compreensão, né? Tem que existir essa compreensão do sentido da vida.
do sentido que eu falo muito isso, que nós somos aquilo que o nosso próprio é. Quer dizer, nós não podemos ser felizes se dentro do nosso negócio os nossos funcionários passam dificuldades. Sim. Os nossos clientes também não têm condição de nos comprar, ou às vezes nós oferecemos um serviço, uma mercadoria e que não é digna para consumo, e isso faz com que haja prejuízo para todo mundo. Então, tudo na vida chama-se entendimento, e a hora, eu acho que a hora agora é muito importante para a gente fazer essa mudança. O senhor tem participado o senhor tem ido, o senhor Renato, claro, se acompanha aqui, está em Brasília, está em São Paulo, está no Rio, é diretor da BIH, tem participado toda semana ele participa de alguma atividade no Brasil inteiro voltado para o comércio, para o turismo. O senhor está otimista que agora daqui para frente as coisas vão dar uma melhorada, senhor Renato? Estou, porque desde que a gente nasce, porque você só aproveita alguma coisa se você passar dificuldade, é que você aprende. O ensino, o mundo todo está na dificuldade, que a dificuldade é que nos forma e que não modifica a forma da gente agir. Tem que aprender pela dor. Exatamente. Não, e é exatamente na dificuldade que estão as chances de você se reinventar. Tudo que houve nesse mundo que melhorou foi depois das grandes guerras, depois dos grandes problemas. Mas que mostra para você que você tem que se modificar. E você vai achar saída, porque nós temos essas condições. Porque o ser humano ele é capaz, ainda mais o brasileiro, de criar tanta coisa, de vencer tanta etapa, coisas que você fica e diz como é possível um atleta, um jogador de futebol, jogar uma bola com seus pés e calcular a velocidade. Ali tem um problema também de se está ventando, vai desviar a bola. Se ele chutar aí a bola, se o pé dele não estiver de acordo no centro da bola, na posição certa, isso consegue. Por que consegue? Porque é da nossa força mental. É que faz as coisas que faz você ser justo. É a dedicação, né? Exatamente, dedicação, conjunto, entrosamento, disciplina, comprometimento. Você acha que está faltando esse comprometimento dos funcionários com as suas empresas, no comércio, na indústria? Está faltando isso? Não, o que está faltando para muita gente é entender a vida. Existe, como eu digo sempre, existem duas formas de você entender a vida. E muitos pensam que entender a vida é você se educar, aprender uma profissão para trabalhar em prol de você mesmo ou da sua própria família, mas isso não é possível, porque existe uma cadeia, uma corrente invisível do que nós somos ligados um ao outro. A tudo na vida, a todos os seres existentes, todos seres vivos, nós somos ligados. E se nós soubermos a força mental, que quando a gente prejudica o outro, o que nós podemos sofrer, o mundo iria mudar de uma hora para outra. Então é preciso esse entendimento. É só olhar para a natureza, só isso, não precisa mais nada. Olhar e compreender, né? Já você olha e vai compreender. Você olha uma coisa que não enxerga nada. Funciona. Agora nós estamos vendo, o planeta está aí numa situação difícil e nós vamos mudar. Então nós vamos ter que viver menos consumo, menos vaidade, que não precisa, muitas coisas que tem, nós não precisamos dela. É verdade. Você olha, até vendo uma foto ali do senhor no Copacabana Palace. Foi essa semana, o senhor como diretor da BIH, o que acontece? Queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo entender. O senhor ontem estava no Copacabana Palace, é o que? Um evento anual da BIH? Foi. Esse evento é anual, existe um prêmio que a BIH sempre
lançam esse projeto para que os empreendedores, tá? Que as diversas áreas, né? Melhor atendimento, melhor aquele que trabalha com, protege mais o meio ambiente, que constrói alguma coisa mais voltada para ao conforto, bem-estar e também aproveitamento, né, e que não agrida a natureza. Então existe de outra forma. Você pode estimular o setor. Exatamente. Então esse encontro ele se faz entre empresários, não é? E também autoridade na área de turismo, na área da Secretaria da Turismo Rio, da Secretaria de Turismo do Estado, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Quer dizer, então tem uma importância muito grande o turismo ao longo dos anos. O Rio de Janeiro está... Seu Renato aí, com aquelas duas belas meninas. Quem são as... São arquiteta, Laura e Paula. Laura e Paula, são as suas filhas. Que estiveram... As duas são arquitetas? As duas são arquitetas. Que maravilha. Estudaram junto, trabalham mais ou menos focados no mesmo trabalho. Que benção. Com muita dedicação. Então, é aquilo que eu te digo, eu sempre tenho recebido muita privilégio, muita graça de Deus, e que tem nos proporcionado aí uns filhos maravilhosos, e temos funcionários maravilhosos, temos um negócio também, a gente luta para manter mais, que nos dá prazer cada dia que a gente está trabalhando, e mantendo, e em prol, a vida é assim. Nós temos que viver sempre buscando e ter essa oportunidade, porque a pessoa feliz é aquela que tem a sorte de poder proporcionar felicidade para o outro. É verdade. Olha que coisa. Verdade. Não é? Porque nós temos que andar atrás disso, como a gente encontra. Muita vez eu, por exemplo, um cadeirante, como eu encontro pessoa solidária. Você vê como o ser humano é bom. Aqui é uma ajuda para descer do carro, para subir uma calçada. Isso é que é vida. A gente só concretiza a nossa felicidade assim. A importância, o que nós somos? Estamos para servir. O dinheiro é consequência. Claro, sem dúvida. O dinheiro é consequência. Não é isso? Então, de maneira que eu estou muito otimista, porque você vê no tratamento do meio ambiente, você vê muita preocupação, com razão, e muitas medidas já estão sendo tomadas e muitas medidas terão que ser tomadas. Claro. E principalmente nessas condições de consumo e de forma de viver. A Suécia dá um exemplo disso. As pessoas que trabalham menos horas pagam menos impostos. Aquele que ganha mais, trabalhou muitas horas, ele vai pagar mais impostos. Claro. Porque o governo estudou que o que precisa ter é uma população feliz, que trabalhe sim, mas para manter a sua necessidade. E não para muita coisa, né? Você já tem na Europa muitas pessoas viajando de trem, porque a maior parte dos trens são movidos a eletricidade, que não polui nada, para não andar de avião. Passageiro um pouco mais horas viajando, mas em sacrifício em prol do planeta. Então é preciso o quê? Tudo na vida é entendimento. Sr. Renato, falando de desenvolvimento da cidade, nós temos um vídeo aí que a produção vai colocar, que é falando exatamente sobre isso, né? Sobre Medellín, sobre o desenvolvimento da Colômbia, aliás, como aconteceu em Barcelona. Então, o nosso diretor técnico aí, nosso Douglas, vai colocar o vídeo, Douglas, por gentileza. Todos os anos que nos motiva a conhecer. Procurando a resposta para essas perguntas, entendi que esse cara de palestras e pelcos são uma maravilhosa oportunidade de compartilhar aprendizados que inspiram. Hoje venho aqui com uma tarefa maravilhosa e nos perguntamos o que passou essa pergunta. O que aconteceu numa cidade de mais ou menos 1 milhão e população média na década do 90, que merecia o título de mais mundo violento e perigoso. Mas o que aconteceu naquela mesma cidade que 3 décadas depois foi
reconhecido hoje como um dos transformações urbanas mais importantes. Uma das cidades mais inovadoras, das cidades mais resilientes e hoje palco e anfitrião da quarta revolução industrial, mas geralmente, quando tentamos escrever em cidades usamos recursos como esses. Gosto deste tipo de imagens, mas o perigo desse tipo de recursos é que isso é uma imagem de uma única cidade e esquecemos que eles também fazem parte da cidade no que vivemos, que fazem parte do realidade da cidade em que vivemos, nós habitamos. E contextualizar o drama disso. Tragédia de ter sido o mais perigoso no mundo. Esse gráfico. Note-se que apenas entre 1990 e 2010 em nossa cidade foi assassinada 100.000 pessoas. Mas não qualquer jovem tem entre 15 e os meninos e meninas de 24 anos que estavam um sonho, que eles tiveram uma ilusão, mas em a cidade aprendemos que para transformar essa história de dor, história triste, uma história mediada pela violência do tráfico de drogas, tivemos que desconstruir as formas de pensamos na cidade e entendemos os 3 princípios fundamentais. O primeiro, que tivemos que começar pelo final, e você vai dizer o que ele está falando, Santiago. A segunda é que algum dia não será algum dia. Algum dia eu sou. E a terceira é que devemos esquecer e ressignificar o passado de uma forma seletivo. Veja a natureza dramática dessas figuras. Só em 1991, quase 6.500 jovens foram mortos em termos de equipamento futebol, porque essas são as idades em aqueles que os jogadores de futebol querem construir uma ilusão em torno disso. O esporte é como se estivesse em Medellín, ou teríamos matado cerca de 350 times de futebol. Todas as ligas profissionais do planeta matamos-os. Oportunidade de meses para crescer. Ronaldos, James, David, Aspina, meninos que eles tinham esperança, mas 30 anos depois esse número conseguimos cair quase para 10%. E aí a gente devemos fazer a pergunta que você fez: nossa cidade, que fizemos em nosso cidade para transformar essa história de dor, aquela história de tragédia e violência mediada pelo tráfico de drogas e o terror, de transformá-lo hoje em um dos as transformações mais significativas do mundo contemporâneo. Mas a questão é muito mais complexa. Medellín aprendeu a lição e pode hoje. Medellín diga não a outras cidades, repita a história. Você não precisa viver a mesma história que vivemos, e talvez Medellín tenha aprendido a enfrentar esse desafio nas gerações futuras. E vamos tentar encontrá-lo. Responda. E essas imagens dizem muito das cenas de violência que eles moravam em nossa cidade, uma cidade onde o medo levou tudo, cantos e todos os cenários. Cidade onde não só o corpos, mas as ilusões de seus jovens, dos seus meninos e meninas e dos seus cidadãos. Uma cidade onde a vida foi derrotada e infelizmente uma cidade onde alguns ícones prevaleceram sobre outros e a violência acabou sendo excelente com que o mundo nos olhou. E começamos no final. E você vai me perguntar o que é começar no final, e isso é: entendemos que tínhamos que pensar na cidade e não no ano seguinte, mas 3 ou 4 décadas para o futuro. Talvez tenhamos entendido que não iríamos concordar com o que tínhamos passado no passado, mas e se nós concordamos com o futuro? Talvez pudéssemos encontrar uma maneira de sair disso. Tragédia. E começar pelo fim significava: entenda essa coisa maravilhosa, e é isso. A violência não era o problema, é que a violência foi a manifestação de uma. O maior problema foi a manifestação de um problema que foi claramente visto em lacunas de desigualdade, de segregação socioespacial, em que nossos cidadãos viveram imagens como essas de jovens que eles sentiam que não pertenciam àquela cidade. E entendemos que a cidade não é o
Grandes edifícios ou rodovias, a cidade são as pessoas e nós colocamos justamente naquela construção coletivo para pessoas. E pensamos em como construir uma ideia e uma ideia coletiva. E tentando definir o que é uma ideia, encontrei um filósofo maravilhoso que diz o seguinte: eles se tornam eternos quando eles querem e eles sempre vivem e eles nunca morrem quando adormecem. Indefesos e acordá-los quando eles acham que o mais valioso de todos os tempos eles são vendidos, alcançam tudo o que você deseja. É assim que são ótimas as ideias na CAIE 13 e em torno disso construímos aplausos. E em torno disso nos encontramos construir uma ideia que fosse cidade, e quando chegou nos conhecemos líderes comunitários, homens de negócios e mulheres jovens, meninos e meninas, nos reunimos para pensar a cidade e entendemos que as cidades não são imaginadas sozinhas os governantes, e entendemos que o direito mais lindo, que é o direito de cidade, é a oportunidade de fazer parte sua transformação, de sua cocriação e sua coprodução. E nós abraçamos que entendíamos que transformar um dia na vida de Dona Ana, Dom José de Catalina, de Vanessa, de Camila, está transformando um dia na vida das cidades. Mas qual era o sentido de meninos e meninas irá capturar em gráficos maravilhosos cidade que queríamos? Continue assim, foi apenas um sonho e perigo que ocorre quando você planeja e os planos ficam acumulando poeira e esperando por um dia, e entendemos que sim. Algum dia não é qualquer, algum dia eu sou, e entendemos que poderíamos transformar uma lata de lixo em um jardim maravilhoso. Entendemos que poderíamos transformar um dos lugares mais odiados pelos centros, parques recreativos, culturais, jardins botânicos, mas essa infraestrutura não fazia sentido se as pessoas não habitou, e deu-lhe vida e ganhou vida como tal. Mudamos nesse mesmo cenário de depósito de lixo para transformá-lo na sede do inovação da cidade, mas também entendemos que um sistema de transporte integrado que nos disseram nós não o construímos porque não ia servindo a cidade. Em 1980, estávamos edifício para a cidade dos 4 décadas, para a cidade dos meus sobrinhos, não para a cidade de nós. E hoje, em dia em que aquela cidade é reconhecida por ter um dos sistemas mais multimodais, inovadores do mundo, porque pensamos assim e construímos pensando que um dia não é algum dia, mas algum dia será hoje. E hoje, quando você pode visitar nossa cidade, descobre que não só temos metrô, mas bondes e metrô cabos que o povo sonhou. Crianças, e eles desenharão, e graças a eles nos inspirarão a ser capazes de fazer essas coisas. Desenvolvimentos, mas também entendemos que tínhamos que leve essa infraestrutura para onde ela não chega a existir, onde os indicadores de o desenvolvimento humano nos mostrou que precisamente aí os cidadãos não eles tiveram acesso a esses tipos de privilégios, e que poderíamos transformar a vida de pessoas e cidadãos com bibliotecas, com educação, com cultura, com centros de treinamento de primeira classe e infância, com espaços desportivos e recreativos. Mas uma das coisas mais lindas que entendemos em Medellín é que a cidade não são apenas os governantes que o transformam, é que a cidade somos todos nós, e que o essencial quase sempre é invisível aos olhos. É quando eles perguntam o que é Bogotá, parece calma e diz Bogotá de fúria. Camilo Santiago, João Manuel, porque cidade somos cada um de nós. Agradecemos muito. Aplausos. Muito bem. Palestra do Santiago Uribe, falando sobre o desenvolvimento de Medellín, na Colômbia. Aliás, como Barcelona e outras cidades estão seguindo um planejamento e executando, num tempo recorde, transformando as cidades. Só acho que, seu Renato, o senhor que já tem toda a sua experiência, falta isso? Falta planejamento e vontade política de fazer as coisas nas cidades? Não, a vontade política, hum,
Porque como é que o político vai fazer alguma coisa para nós se a sociedade... primeiro, a sociedade tem que entender o nosso propósito. Qual é a nossa razão da gente existir como empresário ou como cidadão, como profissional liberal ou aquele que tem uma profissão, não importa, não é? Mas se nós não entendemos o nosso contexto, como é que nós vamos querer que alguém vai fazer alguma coisa que nós não queremos que faça? Porque nós não queremos por quê? Porque nós queremos que faça mais para nós que para o outro. Mais privilégio para nós que para o outro. Então, tudo na vida, a origem de tudo, chamamos de ambiente. Se a gente mantém um ambiente para você morar, um ambiente limpo, ventilado, bem estruturado, e que nós possamos suprir da mesma necessidade nossa, você vai ter uma boa saúde. Agora, se você convive num ambiente, não é, que é mal cuidado, se ele é mal cuidado, ele vai atrair insetos nocivos, não é? Porque não sou eu que estou dizendo, é pela história do mundo que as grandes pestes tiveram origem na falta de condições humanas, não é? De alimentação, Faltou cuidado. faltou cuidados, falta tudo aquilo que o ser humano precisa, estar num ambiente saudável, não é? Ter a alimentação, ter conhecimento, porque um dos grandes problemas nossos é a falta de conhecimento, é a falta de educação, é a má qualidade. Além disso, tem uma má qualidade do ensino. Sim. Então, se todos não estiverem empenhados naquele propósito que eu penso sempre, estou falando e eu já aprendi isso há muito tempo, que é você viver em função do outro, é um professor trabalhar, né? O dinheiro é consequência, sim, que sempre está bem, mas primeiro ele tem que saber do seu dever, da sua importância, da sua necessidade de cumprir aquilo que é o que ele se prontificou a ensinar. Se ele vive para ensinar, então ele tem que gostar daquilo, viver aquilo, e ele vai ser feliz com aquilo. Então nós temos que entender qual é o nosso propósito. Seja lá como for, como empresário, como qualquer pessoa, como você que é jornalista, enfim, escrever um artigo com ética, né, da melhor forma possível, para você fazer com que outra pessoa possa ganhar subsídio, conhecimento com aquilo que você escreveu. Não é com tudo que é bom, mas nós vemos, aí num sistema que nós vemos, às vezes uma imprensa mentirosa, né, que forma opinião e, às vezes, por causa de dinheiro, publica certos artigos ou faz algum certo, principalmente na televisão, alguns programas que esses programas não são bons, não são muito bons para a sociedade, mas é bom, que vai trazer mais comercial, porque vai viver da ignorância no mundo. Quer dizer, então, não adianta a gente pensar só no lucro, mas assim não vai, não. Então é preferível, menos é mais, porque quando você faz o menos, fazer aquilo que é certo, embora você vá pagar um certo preço, porque você coloca aquilo daquela forma, às vezes sofrendo pressão de uma corrente maior, mas nós não podemos passar para esse segmento dessas pessoas que assim agem. Agem por ignorância, ou por falta de entendimento, enfim. E que no final eles acabam sofrendo com isso. E nós não queremos esse sofrimento. Não, mas você não tem isso, você tem que compreender o desvio da vida para que você possa se atuar e ser útil. Não é? Senhor Renato, o senhor falou logo no começo aqui desse bate-papo especial sobre o desenvolvimento da cidade. O senhor estava otimista, o senhor andou viajando, tendo contato com Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro.
Será que as autoridades agora vai virar o ano, a gente vai ter novos prefeitos, novos secretários? Será que as autoridades já entenderam essa necessidade de união e de compreender um pouco mais a vida para poder desenvolver as cidades? Eles vão entender. O senhor está otimista com isso? Eles poderão fazer uma boa administração se depende da localidade, da cidade, do município, se essa população que votou nessas pessoas votar com consciência e buscando o melhor, não porque a pessoa fala que sou melhor, mas pelo que já fizeram pela sua vida pregressa. Aí sim. Agora, se essa sociedade que manipula os menos favorecidos, interesse próprio, quer dizer, não pode dar certo, porque vão governar para essas pessoas, né, pelo sistema que elegem essas composições partidárias. Mas esses acordos, a ignorância. Então, enfim, a pessoa só praticou o mal, e se ele também tiver um comparsa com ele, e tiver naquela situação que, como eu digo, o ambiente sujo prolifera, então ele faz com que todas aquelas pessoas que veio ali fiquem doentes. Contamina todo mundo. Contamina. Eu uso muito essa de falar o efeito vampiro. O efeito vampiro, o vampiro ele tem que viver de madrugada na escuridão e ele tem sempre de absorver o sangue do outro. E aquele que ali vai absorver aquele sangue do outro, o outro também se torna um vampiro. Então é um efeito que vai se modificando. É isso que nós estamos vivendo, infelizmente. Então nós temos que procurar pessoas que não sofreram desse efeito vampiro e que queiram se conscientizar para que nós possamos, com essa camada dessas pessoas, depois tentar curar essas pessoas que estão contaminadas. Senhor Renato, a gente está na reta final, mas eu queria tocar em dois assuntos aqui. Essa conscientização, e o senhor está reativando o MCR, que é um movimento de conscientização e renovação, começou lá atrás, nos anos 90. O senhor acha que dá para voltar com o movimento e as pessoas entenderem melhor? Eu acho que dá, como eu falei, porque é na crise que vem as soluções, que está todo mundo precisando. Não tem esse nem aquele. Porque, como eu sempre digo, é um jogo. Não tem ganha e perde, nem ganha-ganha, só tem perde e perde. Todos nós estamos perdendo. Quer dizer, não há como, no mundo, da forma que nós fomos constituídos, como o planeta foi constituído, você não tem como fazer esse milagre de você transformar isso em benefício próprio. Não existe. Você pode ver que essas pessoas que agem dessa forma são as que sofrem mais, que têm a sua vida degradada e até com a sua consciência, e isso é muito ruim. Sim. E nós temos que entender que essas pessoas fazem isso, não fazem por mal, fazem por ignorância, porque o sistema é que mudou. Por isso que fala formação. Então, o que vem? A formação, né, você entende que existe um molde numa fundição e aquele chumbo derretido, aquele aço derretido, vai dar forma a um material, a mercadoria, da qual ele usou aquela forma. Se a forma é quadrada, se é em forma de estrela, se é em forma de lua, enfim, é como fazer um bolo. Você pega uma forma quadrada, o bolo sai quadrado. Todos nós sabemos, redondo é redondo. Em forma de estrela, sai um bolo, em forma de estrela de lua, ou assim por diante. Não tem como você modificar isso. Que existe que a formação se chama forma. Isso é a forma de madeira, você bota ali na construção civil, usava muita madeira, hoje tem outros métodos, outros materiais, felizmente, que não degrada tanta natureza, porque antigamente madeira. Você pega aquelas tábuas, faz aquelas formas de madeira e despeja o concreto ali
aquele concreto seca, tira, aí vai sair aquela viga, aquelas colocadas, aquele prédio maravilhoso. Claro. Para isso é preciso que existia forma, que vai formar aquilo. E assim somos nós. Assim como também na natureza, o degrau da terra, vai nascer aquelas plantas de acordo com aquele material que está ali. Mas se é uma fruteira, essa fruteira vai dar frutos, frutos ruins, não é? Não bonitos frutos, não frutos saudáveis, porque o ambiente quer tudo. E o ambiente que nós estamos vivendo, estamos tornando, você falou no início, sobre o problema da cidade, o problema da cidade é esse, é que degrada o ser humano. E isso vai prejudicando todo mundo. um efeito quando uma contaminação no corpo humano. É verdade. Porque nós tínhamos muitos municípios no interior do estado que eram verdadeiros paraísos, não viviam em lugar, e foi transformado em lugar difícil de viver, né? Que vai modificando, então vai contaminando e vai atingindo. No mundo inteiro tem cidades abandonadas porque... É por falta de compreensão. Então nós temos que lutar. O dever não é querer mudar ninguém, assim como um professor exerce a sua profissão, não é isso? Fazendo o seu melhor, e depois muitos alunos daqueles, muitos têm sucesso, arranjam bom emprego, ou adquirem família, vão ser bons chefes de família, não é? Bons cidadãos, e tem outros que vai desvirtuar. Mas o professor não pode mudar isso. Mas cabe a ele, Pelo menos mostra o caminho. o seu papel e se mostrar o caminho. Um dia ele vai reconhecer. Meu professor, como eu reconheço, sobre o professor desde o banco da escola da cartilha, naquele tempo, né? E ensino primário, como eles me foram úteis na minha formação, o exemplo. Então, por isso que eu digo, agora mesmo nós estamos conversando, eu tento explicar às pessoas, mas como vamos fazer isso? Com a nossa união. Só isso. Com o nosso propósito, com a nossa dedicação, com a nossa meta de viver. O resultado virá. E O só resultado é consequência. o último assunto aqui do nosso programa, já estamos encerrando, é a Associação Comercial ACIA, né, que tem 92 anos, 93 anos. E aí o seu Renato tomou a frente da CIA, lógico, tentando recuperar. Já fez várias reuniões com os empresários interessados. Tem caminho para retomar a associação? Tem. Caminho tem. Pelo menos eu me sinto muito feliz que eu estou fazendo a minha parte. Porque agora mesmo as pessoas dizem, mas vamos propor o quê? As pessoas não entendem o propósito, a finalidade de uma entidade. A finalidade de uma entidade de classe é para te dar aquele suporte que você sozinho você não consegue. Sem dúvida. Você não tem como conseguir. É o poder do associativismo. Associativismo, que é a união, é trabalhar em prol de meta que seja saudável, porque quando se fala em melhorar o comércio, não é só para você ganhar o dinheiro é consequência, é porque você possa melhorar também a situação dos seus colaboradores, dos seus clientes. E se o comércio vai bem, a cidade vai bem. Claro. Quer dizer, desde que se trabalhe com seriedade, com ética, com vontade, não é? Então, nós precisamos dessa proteção. Todo segmento, assim como nós começamos na vida, a gente entende os nossos pais e passa para nós a necessidade de frequentar uma igreja, de ter uma religião. Claro. Porque viver o conhecimento, ver o ensinamento, como viver... Tem um ponto de fé, né? E para que nós possamos entender o problema do porquê que o outro é assim. Por que ele é assim? Não por culpa dele, mas se nós entendermos, nós teríamos todas as condições de fazer ele mudar. Não é isso? Sim. De mudar, de melhorar essa pessoa. Assim como um bom médico que vai tratar num paciente, né? E o paciente pode estar muito doente, mas quando o paciente se conscientiza que precisa desse tratamento, que precisa desse cuidado médico, ele já ganhou 50% para melhorar a sua condição de saúde. Claro. Porque se conscientizou que ele precisa de alguém. Então nós temos também, e nosso trabalho, nós precisamos
Assim como os operários têm as suas associações de classe, têm os seus sindicatos, nós também tenhamos que ter para que haja esse equilíbrio, não é? Essa harmonia entre todos. E aí nós vamos buscar interesse e progresso para nós todos. Seu Renato, chegando ao final, a gente tem aquela imagem sempre do cooperativismo, né? Uma imagem lá de um burro puxando para um lado para o outro, né? E a gente sempre fala sobre isso aqui. Não adianta cada um puxar para um lado. Não, porque cada um puxa para o lado, porque a gente fala, eu bato o mundo nessa Aí terra, todo mundo fica com a sede. gente se espelha na natureza, né? Que a natureza nos ensina, nos mostra isso. Não dá para viver isolado. E atravessando dificuldade é onde nós somos felizes. Tá? E de procurar atravessar vai ser útil. Só a felicidade só vem através disso. E você desempenhar o seu papel, não importa. Assim como professores, né, que precisavam agora uma lei para falar para os alunos que não pode ter celular dentro da sala de aula. Por quê? Porque eles estavam lá dando aula. Já é sabido que não ia dar certo. E eles prestando atenção, aprendendo coisa nenhuma. Então, mas o professor está ali fazendo a sua parte. Assim como nós temos que fazer a nossa parte. Né? Agora, desde que nós encontremos pessoas que queiram isso, não é? Agora, se eu dentro da minha empresa, que você quer proporcionar, e se as pessoas não avisam, você não pode. Não é verdade? Queria continuar, porque aí continuar é burrice, porque não há, é mais burro que o burro, que eu costumo dizer. É porque os burros se juntaram, entraram no entendimento e poucas coisas deram bem. Agora, quando nós entendemos que a gente tem que malhar em ferro, foi no lugar. Aí fica difícil. Eu aprendi isso com a história lá de Moisés. É isso? Sim. Moisés. Explicou lá para o rei, olha, vai haver isso, se fizer isso, vai haver. E houve. Ele não entrava, ele teve que mudar. Que pegaram aí o seu povo e conduzisse o povo para uma outra terra. Então, assim somos nós. Nós não podemos, você entende? Querer fazer assim, a gente não tem. E as pessoas não querem isso. Eu não posso. O médico não pode tratar da pessoa e se a pessoa... e o médico vai dizer, você não vai comer mais comida, muita gordura. Larga lá aquela picanha, aquela gordura. Você deixa de tomar um café, você deixa de fumar, você deixa de... não, então, o resultado você sabe qual é. Então o médico ele faz a sua parte. Mas ele não tem a mínima condição, por muito bom médico que ele seja, como nós possamos ser muito bom empresário, ou muito bom em profissões diferentes, no seu trabalho, se você não tem aquela coisa partida. Não pode. Você tem que partir para uma outra, aonde você vai ser ouvido e aonde você vai ser útil. Nós temos que ser útil. E nós só vivemos melhor se você for útil. Agora, onde as pessoas não querem que você seja útil, o que é que dá? Olha a história. Da decadência de certas cidades, de certos estados, porque com os avanços, ou mais veio outros não. É aí que está explicado isso. Senhor Renato, um minuto para o senhor deixar um recado para aquela câmera aí, convocando as pessoas para procurar a associação comercial, que está na hora dessa retomada, né? A minha ideia é o seguinte, tivemos já 2 reuniões, nós já temos, parece que já estamos 5, parece que já estamos com mais 7 pessoas. Tem 10 aí já. Já temos 10 pessoas interessadas que precisam mudar essa situação. De 10 nós vamos para aqui, vamos para ali. Claro. Com isso nós vamos mudar. Agora, é esse o propósito, saber as pessoas que nós queremos trazer. Então, nós queremos trazer pessoas que queiram se curar, que queiram ter uma vida melhor e ser útil. Não adianta a gente buscar pessoas que eles poderem ouvir depois. Mas primeiro nós temos que trazer aquelas pessoas que são as pessoas que mais precisam. Sem dúvida. É verdade, porque é muito mais fácil você conscientizar a pessoa
para não ser viciado nas coisas em álcool, e droga e outras coisas mais, é muito mais fácil você conscientizar aqueles que ainda não estão contaminados. É a prevenção, né? Agora, que prevenção, agora aqueles que estão, porque senão você não pode tratar daqueles que estão contaminados. Olha que coisa. É verdade. Temos que conscientizar as pessoas, juntar essas pessoas que estão são, para que essas pessoas possam trazer as pessoas que estão do outro lado, que estão vivendo uma situação difícil em função da situação que eles viram, que levaram essas pessoas a ser dessa forma. Se nós vamos trazer você, não, vai contaminar tudo e você não vai chegar. Agora a gente tem uma dificuldade de explicar e fazer com que as pessoas entendam isso, porque as pessoas são imediatistas, acham que tem como fazer alguma coisa imediata. Não, porque o bom da vida é o processo. Um atleta, né, como nós sabemos, faz uma longa caminhada começando pelo primeiro passo. Sim. Então ele não pode começar pelo primeiro passo e dar um pulo grande e pular bem abaixo. Se não tiver um aquecimento, né? É o primeiro, é o segundo que vai se então é preciso ordem, é preciso disciplina, é preciso foco. Tem que se focar naquele propósito. Não importa o que você vai encontrar no caminho, os obstáculos. O que importa é a sua fé, a sua vontade, e você vai vencer todos esses obstáculos, você vai chegar no seu objetivo. Mas então nós temos que compreender como estudar o terreno para que vocês possam estar preparados, que você vai fazer uma grande caminhada, né? Num lugar difícil, que você vai encontrar animais ferozes, que você vai entregar rio para você atravessar, você vai encontrar climas úmidos, de pântano, os lugares que tem sol quente. Sol quente, mas você tem que ter com preparo e o conhecimento e a vontade que você se prepara e você chega lá no seu objetivo. Mas sai mais fortalecido. Então eu agradeço mais uma vez e estar aqui falando isso e vamos, porque com toda essa dificuldade a vida é muito boa. Maravilha, conversando com o empresário Renato Marins aqui da Padaria Remar, seu Renato, né? Todo mundo conhece, aliás, completou 84 anos, está em plena atividade, é um belo exemplo para todos nós. Até o próximo programa. Padaria Remar, seu bom dia começa aqui. Pães feitos com produtos frescos e selecionados, assados a toda hora. A maior variedade de bolos, tortas e doces, tudo feito com muito carinho. E à noite, você pode tomar um caldo quentinho ou saborear a melhor pizza de Cabo Frio. Padaria Remar, deixando o seu dia mais feliz.